Bom dia, a nossa leitura hoje vai ser em Neemias, capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. No vídeo passado, eu falei li aqui a respeito da informação que Neemias recebeu de como estava Jerusalém, destruída e queimada. E ele se entristeceu muito, orou, jejuou, chorou nos pés do Senhor. E aqui vamos ver o que ocorreu. Sucedeu, pois, no mês de Nisa, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, e se do teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Então vi aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo o chefe do exército e cavaleiro. E de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda do fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então aqui, no capítulo 2, Neemias pediu autorização. Quando o rei viu o semblante de Neemias triste, ele perguntou se ele estava doente. E ali ele relatou o que estava acontecendo. E o rei permitiu que ele fosse a Jerusalém. E ao chegar ali, ele saiu sem dizer para ninguém, foi ver como estava a cidade, como estavam os muros, estavam todos destruídos e queimados. Aí aqui nós temos o surgimento de um homem que viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, motivou grande preocupação entre os inimigos do Senhor e de sua obra. Por motivos não revelados a princípio, esse fato desafia tudo e revela as fundações existentes, estabelecidas e atuais de poder, privilégio, provisões falsas. Estão sendo contestados o direito e a autoridade de um principado. Então, Neemias, ele começou, ali era o princípio da jornada dele. Ele saberia que ele enfrentaria grandes obstáculos, porque os seus inimigos, como aqui diz, eles já estavam preocupados. Não é diferente de hoje, do século XXI. A igreja está orando, intercedendo pelas nações, mas o inimigo da igreja, ele está por todos os lados tentando destruir aqueles que estão cuidando da obra do Senhor. Você vê que no período de Neemias não era diferente. A cidade foi destruída, os judeus foram levados para a Babilônia como presos, só ficou aqueles mesmo mais pobres, mais miseráveis que ficou ali nos destroços. Os muros estavam destruídos. Neemias se condoeu porque
sentiu a dor no coração porque era a sua pátria, era a pátria dos seus antes queridos, dos seus familiares que já tinham partido e que estavam no cativeiro. Duradouros avivamentos de limites, portões e fundações ocorrem depois de um exame minucioso das fraturas. O momento desse exame é extremamente importante e altamente delicado. Foi o que Neemias fez ao chegar. Quando que fala aqui no capítulo, no versículo 12, 11, 12 e 13. Aqui ele relata, ele foi ver como estava toda a situação, ele foi em loco. Aí diz mais, quando mais desanimadores eram os fatos, mais resoluto se tornava Neemias na dependência de Deus e de seus pais. Há uma lição para o coração em tudo isso, algo a instigar e convocar as orações pelo divino apoio aos seus amigos especiais. Então, aqui Neemias chamou o povo a orar, aqueles que estavam ali com ele, porque ali era o princípio das batalhas que ele teria. Que muitos seriam as batalhas, porque você vê que quando ele chegou, seus inimigos já ficou preocupados. O que ele veio fazer? E ele não relatou, ele não contou para ninguém. Ficou só entre Deus e ele o que ele iria fazer. A missão que Deus deu para ele ali, para ele fazer, ele não contou. E os inimigos já estavam preocupados. O Horonita Sambalate, cujo nome significa força ou Deus da lua, concedeu vida. O Anomita Tobias e o Arábio Gessem representam 3 inimigos do avivamento de limites, fundações e portões. Esse trio voluntariamente zomba desses avivamentos e desafia a autoridade de qualquer avivalista que tenta restaurar os limites. Então aqui já estavam os inimigos, 3 inimigos mais fortes de Neemias, para impedir que a cidade fosse reconstruída. Mas Deus, o construtor maior, estava no controle de tudo, de tudo. Ele era que estava dando todas as orientações para Neemias. Então hoje nós temos também o nosso construtor, o nosso advogado, que é Cristo. Vamos colocar tudo nas mãos dele, porque é ele que vai resolver. Não importa o tempo é o tempo dele, não é o nosso, mas ele vai resolver. A sua palavra está se cumprindo e vai se cumprir ponto por ponto. E ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio dessa palavra. Que nós venhamos meditar mais. No próximo vídeo eu vou falar do 3º capítulo de Neemias. Aí bem aqui no final do capítulo 2 diz assim: então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aqui ele estava falando para os seus inimigos, que estavam tentando impedir a reconstrução de Jerusalém. Que Deus venha nos abençoar, leia a Bíblia, medite poderosamente na palavra do Senhor. Que Deus venha nos dar sabedoria, nos fortalecer a cada dia, nesse mundo cheio de contradição. Que Deus venha abençoar também poderosamente ali aquela cidade que houve aquela catástrofe muito grande, que estão ali muitas pessoas morreram, perderam todos os seus bens, ficaram somente com a roupa do corpo. Que Deus venha abençoar, levantar pessoas como já levantou pessoas para estar ali fazendo, ajudando. Eu não posso ir, mas eu posso orar por aquelas pessoas que estão ali em aflição. Que Deus nos abençoe, leia a Bíblia. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com vocês. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe para que mais vidas possam ser alcançadas com essa mensagem de salvação.